Marco Aurélio. Bom, vamos falar sobre a política nacional. O professor Marco Aurélio Freire já conosco. Professor, temos em discussão na Câmara de Deputados projeto para aumentar o tamanho das bancadas, para termos aí uma quantidade maior de parlamentares do que nós já temos. Eita. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. É verdade, gente. Já são 503 deputados, né, desde a Constituição de 1988 e eles querem aumentar para 527, mais 14. Por quê, professor? Olha, isso é uma treta de verdade que vem ocorrendo desde 1993. Olha só, há uma lei complementar que diz que são 513. Essa lei existe desde então. Só que ela precisa, a distribuição desses 513 é dependente do número da população de cada estado. E desde 1993 a população varia. Tem estado que vai aumentando mais a população do que outros. E tem 7 estados, gente, que deveriam ter mais deputados por causa disso. Então, desde 2013 que há algumas ações judiciais lá no STF e esse ano o STF chegou a uma conclusão. Até o dia 30 de junho, a Câmara tem que resolver isso, redistribuindo as cadeiras para ficar conforme a população atual. Só que os deputados têm até o dia 30 de junho e agora eles começaram a fazer a discussão, viram que as bancadas que vão perder deputados não querem fazer isso. Aí qual foi a saída? A saída que eles estão propondo para não mexer nisso e aumentar o número de cadeiras daqueles estados que perderiam vaga. Sabe qual é um dos estados que vai perder vaga? Se a distribuição ficar conforme o STF? Pernambuco. Pernambuco cairia de 25 deputados federais para 24 deputados federais. O Rio de Janeiro também perderia, o Rio Grande do Sul perderia, e a Paraíba, de Hugo Mota, presidente da Câmara, também perderia. É por isso que eles estão fazendo toda uma discussão para, em vez de fazer essa distribuição das cadeiras, nessa redistribuição, aumentar o número de 14 vagas. Por quê? Porque eles aumentariam as vagas para esses estados que realmente merecem ter mais por causa da população, mas não fariam com que os atuais perdessem. Só que isso tem uma repercussão tamanha, gente. Sabe aonde? No bolso do brasileiro. Porque imagine 14 deputados federais a mais e tem uma cereja do bolo aí que pouca gente está discutindo. O número de deputados estaduais depende dos federais. Então nós temos hoje 1.059 deputados estaduais no Brasil inteiro. Se aumentar esses 14 aí, vai para 1.079. 20 deputados estaduais a mais no país inteiro sendo pagos pelo dinheiro do povo, além dos 14 deputados federais. Mas o que mais provavelmente vai ocorrer. É muito mais fácil eles aumentarem 14 deputados federais do que eles fazerem a redistribuição e esses estados importantes, como eu disse, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul perderem cadeiras. Durma com uma bronca dessa. Eu fui olhar aqui a lista dos deputados. Ainda deputados. tem espaço físico também, né? Também. A Câmara não... Sim, uma curiosidade. Vai gastar, né? A Câmara dos Deputados, lá naquele plenário que a gente vê pela televisão, não tem 513 cadeiras não, tá? Tem 320, 330, tá? Não tem 513, nunca teve. E aí é o seguinte, por isso que eles ficam em pé e fica aquela muvuca. Né? Agora, no Senado tem as 27 cadeiras e com o nome de cada um deles, eles sentam lugar marcado. Lugar marcado porque é por estado e por ordem alfabética. Amazonas, Alagoas, Acre e assim por diante. Eu estava vendo aqui, viu? A lista dos deputados... sabida, né? Sabe tudo. A lista dos deputados federais eleitos por Pernambuco. O 25º foi o Renildo Calheiros, com 59.686 votos. Então, se tivéssemos a perda de uma cadeira, Renildo Calheiros estaria fora da Câmara. E nossa Assembleia Legislativa também diminuiria, né? Não seriam 49 deputados não, tá? Cairia aí também isso. Professor, para encerrar, o presidente Lula fez mudança no comando do Ministério das Mulheres? Exatamente, Renata. Foi o seguinte, foi uma mudança meio forçada. Ele está no meio de uma reforma ministerial, mas essa aí foi o seguinte. A Cida Gonçalves, que era a antiga ministra da Mulher, ela foi acusada de assédio moral, né? E inclusive que foi aberta até algumas investigações internas que foram depois arquivadas, mas o clima político pesou, ela é petista, não tinha mais condição dela ficar, inclusive a oposição, Nicolas Ferreira, por exemplo, deputado federal, fez críticas duras ao governo federal, dizendo, olha, mostrem o que está ocorrendo, por que tanta denúncia de assédio moral e de perseguição, né? Essas são as denúncias sobre a Cida Gonçalves. Aí o Lula foi e trocou, né, por uma
pela Márcia Lopes, que é irmã do Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho era um ministro especial que o Lula teve no Lula 1 e no Lula 2, né? Porque ele era secretário da Casa Civil, praticamente. É um grande ministro, um grande articulador do PT. Enfim, ela vai para resolver esse problema, sai PT, entra PT, mas, na verdade, foi muito por causa dessas denúncias sobre a Cida Gonçalves, que estava aí criando um noticiário negativo numa área tão sensível como o Ministério das Mulheres. Só uma última questão, divulgada agora há pouco, agora pela manhã, o Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU, Brasil subiu 5 posições e a nota agora é 0,786, referente a 2023. É a primeira nota referente ao governo Lula. Brasil melhorou. São medidos 3 questões, né? Saúde, educação e renda. Brasil melhorou renda e saúde. Está estagnado em educação e ainda fica abaixo, professor, se a gente comparar aos países da América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, todos têm um IDH melhor que o Brasil. Exato, o IDH vai até 1, né? E aí a 0,786, o Brasil ainda não chegou no IDH bom, que é 0,8 em diante. A gente ainda é um IDH médio, não é IDH tão bom ainda. E essa questão da educação, só para terminar, saiu pesquisa ontem, um dos motivos da gente estar com a educação estagnada, 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, tem dificuldade de interpretar textos um pouco maiores e eles leem palavras numa frase curta, mas não entendem um contexto. Talvez isso explique um pouquinho esse resultado, gente. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.